Personagens, um oferecimento Alto Panambi. Venha conhecer o novo Jetta, moderno e esportivo, tecnologia que move você. Venha fazer um best drive na Alto Panambi. Moon Drinks, para todas as festas, mais alegria. Drinks, bartender, animadores de pista e estrutura de bar. E Fernanda Mota Fotografias, eternize seus melhores momentos. Cobertura de eventos, books e newborn. Ela é uma adolescente italiana e escolheu Cruz Alta para viver a sua experiência de intercâmbio através de uma ONG chamada AFS, que incentiva a vinda de jovens para o Brasil e também a saída de jovens brasileiros para outros países, justamente para ter um enriquecimento, uma troca de experiências e, acima de tudo, conhecimento em vários sentidos. Nossa personagem de hoje, Alice Spadavecchia. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo. Qual é a tua cidade da Itália? Eu moro no sul da Itália, numa cidade pequena. E o nome é Molfetta. Molfetta. Por que tu escolheste Cruz Alta para ficares aqui durante vários meses e estudar e ter essa experiência de vida? Eu não escolhi a cidade. Não é uma escolha tua? Não, eu podia botar tipo 10 países onde eu queria ir. Eu botei Tailândia, Finlândia e Brasil. Eu sou agora no Brasil. E a EFS escolheu a minha cidade. Não escolhi. Eles que escolheram Cruz Alta por ti. Sim. Então por que tu colocaste o Brasil nas tuas opções? Não sei, porque eu acho que é muito diferente. E eu queria aprender o português. Aquilo que tu ouvias sobre o Brasil antes de conhecê-lo, tem muita diferença ou não? Eles falam muito da pobreza do Brasil. É a coisa mais importante para italianos. Mas aqui eu não é assim, tipo, tem muita diferença entre pobres e ricos, mas eu gosto, tipo, é uma coisa feia na Itália, mas agora não. Ou seja, o conceito de pobreza que se fala na Itália a respeito do Brasil, digamos assim, é mais forte do que aquilo que tu estás vendo aqui na realidade. Mas tem muita pobreza no Brasil, é verdade isso, tem muita pobreza. Eu sei. E tem pobreza, assim, mais do que isso, tem miséria no Brasil. Isso também é preocupante e talvez tenha-se muita razão lá quando se fala isto. Como é que está sendo a tua integração aqui? Tu estás conseguindo aprender o português rapidamente? Eu comecei a entender o português desde as primeiras semanas e depois eu comecei a falar. E agora eu acho que falo bem, mais ou menos. Mas eu quero aprender mais. Em quanto tempo tu conseguiste já te comunicar em português? Eu acho. 2 meses, 1 mês? 1 mês e meio. É? Já fizeste muitas amizades? Sim, na escola. Tu tens 16 anos e és uma nadadora, uma praticante de natação, é isso? Sim. Mas a tua ideia, o teu desejo é ser uma nadadora ou é só um esporte? Não, é só um esporte. Eu quero ser um médico. Teu projeto, a tua proposta é ser médica. É. E isso, evidentemente, tu vais estudar lá no teu país, né? Vai ser estudar na Itália. Para ti é muito fácil estudar no Brasil? Os conteúdos são muito simples, fáceis? É, porque na Itália nós estudamos muito mais. Eu estudo todo dia e aqui eu não estudo quase nada, porque os conteúdos são muito fáceis e é muito pouco, não é muito para estudar. Pois é isso que tu está dizendo, para nós é um pouco complicado isso, né? Ou seja, o conteúdo é muito fácil e muito pouco conteúdo, é isso? Sim. Então não tem grau de dificuldade nenhum para ti?
Não, a única coisa que é numa outra língua. É em português, mas não. É somente essa dificuldade. Sim. Como é que é na Itália o estudo? São 2 turnos? O tempo integral é isto? Né? Sim, e a coisa diferente é que tem 5 anos do ensino médio. 5 anos do ensino médio. Sim. E os conteúdos são outros, muito diferentes daqueles que tu estás estudando aqui? Mais ou menos, tipo, aqui tá um pouco atrasado. Nós estamos fazendo coisas mais para lá. Mais além. Sim. Mais, enfim, de vanguarda. E qual é a disciplina que está mais à frente na área de... Qual a área, digamos assim, na tua avaliação? Não sei. Italiano ou história. A história é mais desenvolvida. E que tipo de história se estuda lá? É a história italiana. História italiana. E a história universal também É a entra história universal. de alguma forma. Sim. Né? E esses conteúdos, matemática, geografia, não sei, tem religião? Sim, tem. A disciplina de religião? Sim. Ou de religiões? Uma religião ou de religiões? Como é que funciona? Não, eles falam sobre todas as religiões. Isso no ensino regular, no ensino fundamental, ensino médio, tem essa disciplina também. Sim. E a tecnologia, a questão da computação, essa coisa toda também? Eu estudei no ensino fundamental, mas agora não. Mas para o ensino médio, tu pode escolher escolas diferentes. Tem escolas onde tu estuda grego e latim, outras onde tu estuda tecnologia, outras onde tu estuda mais matemática e ciência. Tem ainda no ensino lá grego e latim. Eu estudo. É? E obviamente filosofia, então. Sim. E já no ensino fundamental e ensino médio. No ensino médio. Pois é, que coisa interessante, né? E isto tu consideras um diferencial? É importante? Te ajuda a entender melhor o mundo e as coisas através disto? Sim, eu acho que sim. E é um incentivo, evidentemente, né, a esse tipo de estudo. A Itália preserva, né, esse tipo de conhecimento. Né? Bom, aqui no Brasil, tu conseguiste se adaptar também a outras questões, por exemplo, a questão da alimentação, é tranquilo? Não tem problema? Sim, muito. Eu como demais, porque eu achei que não iria gostar da comida brasileira, mas eu gosto. Tem algum cardápio especial que tu tem a predileção, assim? Não sei, eu gosto de tudo. Não teve problema de adaptação? Inclusive chimarrão? Não gosto. Não, esse não. Não. O chimarrão não. Bom, como é que esse projeto, como é que os teus pais, por exemplo, entendem ou aceitaram ou incentivaram a tua vinda durante tanto tempo longe deles e assim tão jovem? Meus pais me falaram sobre essa viagem. E meu pai queria mais que eu. Mas agora eu falo com eles, não todos os dias, mas mais ou menos. Eles estão com saudades, mas são muito felizes para mim. Ou seja, eles que te incentivaram a fazer essa experiência. Que coisa interessante, né? E isso significa que tu tens desejo de continuar fazendo isso, conhecer outros lugares, fazer mais intercâmbio em outros países. Né? Voltar ao Brasil, de alguma forma, tem... Com certeza. Que coisa boa isso, né? Coisa boa, né? Nesse sentido. E como é que é a aceitação e a tua integração na tua escola lá? Os teus colegas te acolheram bem? Tu consegue se relacionar bem? Tens uma vida social também com as tuas amizades? Enfim, como é que é isso? Sim, nos primeiros dias era bem difícil porque eu não falava a língua. Mas minhas amigas na escola, minhas colegas, me ajudaram muito. E agora eu tenho amizade, muitas. E isso, evidentemente, facilita muito a convivência.
E a aceitação, em nenhum momento tiveste problemas assim? Você Não. foi bem aceita, Uhum. bem integrada? Sim. Bom, e nesse sentido, como é que tu pretendes, por exemplo, quando chegares na Itália, como é que funciona? Tu simplesmente segue o teu estudo de onde tu estavas aqui, ou terás que retroagir lá de alguma maneira? Tenho que estudar tudo que eles estudaram nesses Nesse 6 período? meses. Ah, sim. Ou seja, tu não tem uma continuidade, tem que retornar Sim. naquele ponto onde tu estavas quando viesse para cá. Uhum. Mas isso não tem problema, né? Tem 16 anos, não é uma perda de tempo, ao contrário, né? Não. Levas daqui uma boa experiência Uhum. nesse sentido. O que mais tu conheces do Brasil, além de Cruz Alta? Eu fui a semana passada para o Pantanal e Bonito. E fui com a família em Balneário Camboriú e num casamento em Blumenau. Tu disseste que pretende ser uma médica, né? Sob o ponto de vista, não sei se tu tivesse alguma experiência aqui no Brasil sobre a questão da saúde. Não sei se tu estudaste ou tivesse, enfim, uma vivência mais próxima. Tu tens, assim, uma ideia de avaliar aquilo que tu estás vendo aqui no Brasil, sob o ponto de vista de saúde, e usar isto como uma futura profissional? Uhum, pode ser. Mas eu não sei muito, mas eu sei que não é muito boa a saúde pública aqui. E como é que na Itália é outro modelo, obviamente, né? Sim. É outra sistemática, tem outro mecanismo de funcionamento, né? E que área da medicina tu pretendes seguir? Eu quero ser um cirurgião. Cirurgia? Cirurgião. Cirurgia. Ah, sim, sim. E claro que lá o período de formação é diferente, né, do nosso, é outro processo. Uhum. Na universidade pública ou universidade particular? Eu não sei. Eu vou tentar de entrar em todas e depois eu vou ver. Porque é muito difícil para entrar numa faculdade de medicina. O grau de exigência é muito alto. E aí tem que estudar bastante. Muito. Que bom. Pois é. Bom, o que mais tu destacas assim dessa tua experiência? O que tu acha que vai ficar marcado ou marcada na tua vida esta vivência de 6 meses aqui no Brasil? Eu acho que é importante que eu vi uma outra cultura e aprendi uma nova língua. E a juventude, os teus colegas, enfim, o jeito de entender a vida, de entender o mundo, é muito diferente esta realidade aqui da tua realidade? Mais ou menos. Na mesma idade, enfim, no mesmo grau de escolaridade? Mais ou menos, porque os italianos são meio parecidos com brasileiros. Com a mentalidade. Claro. Como é que tu pensas e o que tu pensas sobre essa questão da droga entre os jovens? Aqui é muito, tipo, eu sei que muitos jovens usam droga. Na Itália, não. Mas eu acho que não é bom. Isso é uma tristeza, né? É uma coisa, enfim. Mas no teu meio, nas pessoas que tu convive, tu não tem essa experiência de alguém que seja vítima da droga. Não, mas eles me falaram que tem muitos jovens. Que é uma coisa pesada. Que bom. Certamente tu virás ao Brasil num futuro, né? Num futuro aí para outras experiências. Que bom. O que tu salientas da Itália como... O que tu diria para nós como algo assim de belo que a Itália tem, de importante, que seria motivo para compartilhar como experiência, como cultura, como visão de mundo? Eu acho que a Itália é muito linda porque em todos os lugares tem muita história. Em todos os lugares. Nas cidades pequenas também. A minha cidade não é uma cidade pequena, mas tem uma história muito importante. Qual é a história da tua cidade? Tem tipo
tinha pessoas da Roma na minha cidade, muito tempo atrás. E tem igrejas que falam disso. Claro. E tu és uma moça que lê bastante? Tu lê muito? Mais ou menos. Eu prefiro assistir filme, sobre a história também. Claro. Mas o modelo de educação na Itália exige muita leitura, né? Sim. Tem que ler bastante. Eu sou especial. Para poder ir adiante e ter sucesso. Que bom. Obrigado por teres vindo, obrigado por compartilhares as tuas experiências e que, de fato, essa tua vinda aqui seja rica em todos os sentidos. Obrigada. Muito bem. Alice Spadavecchia foi a nossa personagem de hoje. Até a próxima.